Olá, hoje é terça-feira, 23 de fevereiro. Estamos aqui para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Hoje, com um convidado aqui, amigo do Grupo de Conjuntura, professor Hélder Queiroz Pinto, né? Já esteve aqui com a gente em outras vezes. Sempre que há um problema aí na área do petróleo, o Hélder, que é um especialista, já foi diretor da ANP, vem aqui nos ajudar a tratar do tema, né? Então, Helder, bom, não se fala de outra coisa nos últimos 2, 3 dias, né? Essa intervenção do Bolsonaro aí na Petrobras, quer dizer, há ainda uma dúvida se haverá intervenção de fato na política, nas políticas da Petrobras, mas pelo menos houve uma intervenção no sentido de troca do presidente da Petrobras, ele manifestando o presidente manifestando um desacordo, né, com várias atitudes e com as políticas do presidente atual da Petrobras. Eu acho que a gente podia conversar aqui sobre duas coisas. Né? Primeiro, essa intervenção. E a segunda coisa é que já é uma conversa que a gente já teve até em outros momentos atrás, que é sobre a questão da política de preços. Sobre qual é a política de preços da Petrobras, o que poderia ser? Será que há uma forma de melhorar essa política de preços? Né? O que poderia ser feito? Então, fica aí a bola com você, tá, para tratar desses dois pontos, principalmente. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí mais uma vez. Mantenho minha carteirinha de sócio honorário do Grupo de Conjuntura em dia, então, só chamar que a gente é um prazer estar aqui dialogando com vocês e voltando, né? Voltem nesses assuntos e, obviamente, a conjuntura nos últimos dias está dominada por essas questões. Né? Você colocou dois pontos, acho que o primeiro, de uma maneira geral, evidentemente, a intervenção e a maneira como ocorreu a mudança revela, em primeiro lugar, que o presidente da República, questão da liturgia do cargo, age sempre de forma intempestiva, então, não só demitiu o presidente da Petrobras, como já nomeou um outro presidente, já deu o palpite dele com relação às razões da mudança, e isso, evidentemente, não é a forma adequada para se fazer política no país. Evidentemente, não é uma maneira que se trata das principais empresas da América do Sul. Né? E claro que isso leva a gente para um momento que eu estou definindo atualmente como se a gente tivesse uma tempestade de areia, né? Não dá para enxergar o que está à frente, independentemente dos atributos, qualidades que o próximo presidente da Petrobras possa ter, a gente vai passar por um momento de dúvida, de incerteza. Vai manter a diretoria, vai trocar parte da diretoria, vai estar alinhado com as ideias do presidente, porque há aqui, e acho que é uma ponte para o segundo ponto, que é a nossa praia, né, de discussão, né, do que o campo mais da política, né? Mas, evidentemente, a gente não sabe o que virá em matéria de nova política de preço, né? É bom lembrar, né, já fazendo um gancho entre uma coisa e outra, que desde 2016, né, a Petrobras vem alinhando ainda com a gestão do Pedro Parente, né, primeiro um alinhamento, digamos assim, às flutuações dos preços no mercado internacional, né? Esse alinhamento, em 2018, acabou não resistindo, digamos assim, ao teste, que eu costumo dizer, de ter aumentos simultâneos do petróleo no mercado internacional e uma desvalorização do real, que afetam, né, são parâmetros importantes para a manutenção desse alinhamento. Lá a gente já teve problema, né? No final do governo Temer, é bom lembrar, né? Custou caro ao Tesouro você fazer um arranjo que foi feito
com relação ao subsídio que foi dado naquele momento. Então, aquele teste, já em 2018, fracassou, né? Em 2019, com a mudança, com a entrada do presidente Bolsonaro, com a entrada do ministro Paulo Guedes, etc., e com a entrada do Roberto Castelo Branco na Petrobras, aparentemente vinha tendo uma retomada, de novo, dessa questão do alinhamento dos preços. E ano passado, praticamente foi mais tranquilo, porque o preço do petróleo começa o ano 65, que é por onde está circulando agora, quase, mas ele despenca a menos de 20, então você não teve pressão de alta, ao contrário, até a Petrobras reajustou para baixo o preço algumas vezes, mas o grande teste é sempre quando há a necessidade de aumento, né? E aí a gente entra sempre de novo no tema, né? Agora, ao longo dessas primeiras semanas do ano, a multiplicação dos reajustes causa desconforto quando você tem reajuste para cima, né? E se revela social e politicamente, no meu modo de ver, insustentável, mantido dessa forma, né? De certa maneira, a Petrobras faz isso ao longo dos últimos tempos, e a gente vem mencionando isso, a gente já conversou aqui sobre isso outras vezes, a gente já escreveu também, que falta previsibilidade e transparência no que tange aos reajustes, aos mecanismos de reajuste de preço, e é óbvio que isso poderia ser feito de outra forma, né? Formalmente, a gente não tem uma política de preços de derivados no Brasil, né? Tem, porque isso seria objeto de uma política pública do governo. Isso está delegado à Petrobras, né, que tem seus critérios de formação e reajuste de preços e que não necessariamente são transparentes e obedecem apesar de alinhados, né, o que eu acho que não deixa de ser correto, né? Eu queria sublinhar isso, é correto você buscar esse alinhamento, mas a forma como isso está sendo feito tem se revelado um desastre. Quando se encontra com um governo que é populista, autoritário e intempestivo, aí a gente tem uma situação como essa que leva a consequências que agora a gente não sabe, é muito difícil, a gente está num momento agora de grande certeza sobre o que vai ser a Petrobras, como todo, inclusive, o teste, mais um teste, digamos assim, agora da governança corporativa e das condições de compliance que a companhia vinha estabelecendo nos últimos tempos, né? A gente vai estar testando isso agora, né? E de novo, abriu aí um flanco de incerteza muito grande. Helder, deixa eu te perguntar uma coisa, quer dizer, porque eu também não conheço direito como é que essas coisas são feitas em outros países, etc. Porque, na verdade, quando a gente fala em alinhar com os preços internacionais, há várias formas, evidentemente, de alinhar com os preços internacionais. O caso do Brasil tem uma peculiaridade, que é um país que tem uma volatilidade cambial enorme. A taxa de câmbio vai sobe 10%, cai 10%. Além disso, o preço do petróleo também tem uma volatilidade muito grande. Se você junta essas duas, se você for alinhar, digamos assim, no dia a dia, realmente vai ser uma volatilidade muito grande. Mas há várias formas. A minha pergunta, primeiro, é o seguinte: seria equivocado da parte da Petrobras, seria um problema para uma empresa como a Petrobras, pelo menos dar indicação de que forma ela, né, quais são as diretrizes de alinhamento? E a segunda é se é possível fazer um alinhamento que mantendo alinhamento, se é uma coisa mais os preços têm uma trajetória mais suave e, como você falou, de repente um pouco mais transparentes. Totalmente previsível também não é possível, porque tem o preço do petróleo, mas o mínimo de... Né,
Então, vamos lá. Você perguntou de outros países. É claro, em diferentes países você tem desenhos de mecanismos variados que servem para amortecer essas flutuações. A própria estrutura dos tributos que incidem sobre os preços pode servir para isso. No Brasil, a gente criou isso há 20 anos atrás, através da CID, mas nunca utilizou, né? Então, a CID poderia já estar funcionando com relação a isso. Em outros países também, o fato de você ter mais de uma empresa no refino, ter um oligopólio no refino, também serve para, de certa maneira, atenuar esses efeitos, né? Então, aqui não, aqui a gente tem 100% Petrobras praticamente, ela é o price maker, né? Isso até acaba inibindo, muitas vezes, a estratégia da Petrobras pode inibir o próprio comportamento de potenciais importadores, mas quando você tem mais de uma empresa competindo, né, a disputa, por exemplo, de market share pode fazer com que você segure, né, determinados reajustes em momentos que você está percebendo uma alta da commodity lá fora. Então, existem vários mecanismos, fundos de estabilização dessa volatilidade que existem por aí, que podem ser desenhados, não são complicados. A gente tem que perder também o medo de falar de política pública ou política de preços, etc. Isso é legítimo, né? E, muito provavelmente, a gente poderia ter critérios distintos para o GLP, para o diesel, para a gasolina, né? E que poderiam ser, evidentemente, também objeto de mecanismos ou instrumentos diferenciados, onde a gente poderia avaliar isso, teria transparência se fosse ocorrer subsídios cruzados, etc. E tal. Dado que isso ainda não tá colocado, o que sobra é um pouco do que você falou, né? Assim, oferecer um pouco mais de transparência, né, com relação, dado que você é monopolista não regulado, né? Porque a ANP não tem o papel nem a missão de regular os preços do refino, né? Então, acho que essa seria uma condição, ou pelo menos um anúncio dizendo que, olha, eu vou reajustar a cada 15 dias ou a cada mês, etc., para pelo menos, né, você ter alguma periodicidade envolvida e que poderia fazer com que acomodasse um pouquinho melhor do que está agora as expectativas dos agentes. Eu não consigo, sinceramente, ser convencido de que é necessário toda semana você mexer no preço de um produto que, como a gente sabe, a natureza do comportamento da matéria-prima já é volátil mesmo, então vai estar subindo, vai descendo, etc. e tal. Então, é possível você ter outras formas, sim, né, de fazer reajustes e sinalizar isso para os agentes econômicos. Ótimo, Helder. Uma ótima conversa aqui com o Helder. Já, né, esclarecemos muitos pontos a respeito do que está acontecendo. Certamente todo mundo tem muitas perguntas sobre, por exemplo, o futuro da Petrobras, o que vai acontecer. As ações desabaram ontem, o que vai acontecer no futuro, etc. Mas nós estamos, como o Helder falou aqui, no meio de uma tempestade de areia. Nesse momento, a gente literalmente não sabe, né? Ainda mais essa imprevisibilidade, a imprevisibilidade do presidente também. Então, Isso, nesse claro. momento, a gente não sabe literalmente o que pode acontecer em muitos planos, né? Vamos ter que... Mas, como eu falei, minha carteirinha está ativa e a qualquer Ótimo. momento a gente pode voltar aí. O Helder pode voltar aqui. Sem problema nenhum. À medida que a gente tenha mais clareza sobre os desdobramentos futuros dessa situação. Helder, muitíssimo obrigado. Abraço. E a todos que estão aí nos ouvindo pelo YouTube, nós voltaremos, então, na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.